esse calibre tipo FDS, múltipla finalidade, esse cara aqui, eu utilizo esta reguinha aqui móvel, ok? Então, eu faço uso do quê? Eu utilizo como perna, eu vou medir perna. Então, eu faço dessa forma aqui, ó, tá? Eu firmo a base e utilizo, né? E chego, né? Essa reguinha chega até a margem superior da solda, ok? Dessa forma, eu estou medindo perna, né? Nesse caso aqui, eu estou medindo a altura de perna. Qual que é a medida, né? A medida vocês vão estar observando aí, né? Eu tenho aqui 10 milímetros. Pelo calibre aqui, né? Deu 10 milímetros. Então, ou seja, esse calibre ele não tem ajuste. Então, eu tenho que estar segurando, né? Eu tenho que estar segurando com o polegar, né? Para mim poder verificar a medida, né? Certo? Nesse outro caso, por exemplo, quando eu for medir, nesse caso aqui estou medindo a altura, né? Certo? Se eu for medir largura, pessoal, eu vou dar um tombo no instrumento, né? Dar um tombo no instrumento, ó. E vou colocar dessa forma o instrumento, ó. Nesse caso, a minha preocupação, né? É se o instrumento, a base do instrumento, ela está na peça, né? Está na superfície da peça bem colocado, né? Bem assentado. E a reguinha, eu deixo ela e empurro com o dedo, né? Indicador, e ela senta. Eu viro o instrumento de novo e vou medir aqui, ó. E vou fazer a medida, né? Então, vem aqui, troco de mão, certo? E nesse caso aqui, deu 11 milímetros, né? Não deu, deu mais para 11,5 do que para 11, né? Só que é um instrumento que eu não tenho uma resolução tão grande assim, né? Tão fina, né? Então, eu venho aqui, observo, 11 milímetros, né? A grosso modo, 11 milímetros. Então, com esse instrumento, eu também posso estar utilizando ele, pessoal, para medir dessa outra forma. Eu posso estar aqui, ó, fazendo uso também aqui, ó, tá? Porém, eu não aconselho, por quê? Porque se vocês observarem, ó, eu perdi um pouquinho aqui, ó. Observe que eu tenho uma conformação, uma leve torturinha aqui, né? Tá apresentando o corpo de prova, acabou puxando um pouquinho, né? Pela solda, né? Então, essa solda aqui acabou provocando aqui uma deformação, uma pré-deformação no corpo de prova. Então, eu prefiro estar medindo, né? Com essa base menor, que justamente me dá uma garantia maior, né? De que eu estou fazendo a leitura correta. Então, esse instrumento aqui, eu ainda tenho uso dele, né, para medir o bisel, né? Então, eu consigo medir bisel aqui também com esse instrumento. Por isso que ele chama de múltipla finalidade. Então, quando eu estou fazendo o meu visual no escopo de prova, né, eu também tenho outro instrumento, né, que é o instrumento aqui que eu já tenho um travamento, já tenho um parafusinho aqui, uma porquinha, que eu utilizo também, mas esse aqui eu utilizo mais para altura de solda, mais para medir a altura de reforço, né, e altura de raiz. Então, esse instrumento aqui. Posso utilizar também para medir perna? Posso, tá? Posso, da mesma forma que o outro. Tá vendo aqui, ó? Essa régua, né? Ela gira aqui, né? Certo? Ela gira, certo? E eu consigo também fazer medida de perna, tá? Agora, nesse caso aqui, né? A gente lembra que a gente tinha duas medidas, né? Lembra? Uma medida 1 e outra medida 2. Né? Então, eu meço em 2 pontos do corpo de prova e faço a leitura lá no relatório, né? Naquele relatório de visual. Tá?